Boa noite, Dom. Acredito que isso tenha acontecido faz uns 8 meses. Meu nome é Helena. E o que eu vou contar é sobre o primo do meu marido e a esposa dele. Eu nunca falei sobre isso com ninguém, além do Mateus, meu marido. E mesmo com ele, a gente evita tocar no assunto. Mas eu preciso tirar isso de mim. A gente mora num bairro mais afastado. Sabe, um daqueles lugares com muitas casas parecidas, sobrados, geminados, portão baixo. A gente não é rico, longe disso. Meu marido, o Mateus, ele tem uma pequena empreiteira, faz reforma, pintura, e eu administro o aluguel de algumas casas que eram do pai dele, todas aqui no terreno. Minha vida era isso: receber pagamento, ligar para o encanador, ver se o inquilino estava precisando de algo. Era uma vida corrida, mas era normal. O problema, se é que posso dizer assim, começou quando o Lourenço, primo do Mateus, resolveu se mudar para cá. O Mateus sempre teve um carinho especial por ele, quase como se quisesse proteger ele. Dizia que o Lourenço nunca deu muita sorte. E ele veio, mas não veio sozinho. Eu lembro que o Mateus foi buscá-los na rodoviária. Eu fiquei em casa preparando a casa dos fundos, a que estava vazia. Quando o Mateus chegou com eles no carro, eu saí para receber. O Lourenço desceu, magro, um sorriso meio cansado, e logo atrás dele saiu ela, Dona Dalva. Eu sabia que ela era mais velha que ele, o Mateus tinha comentado. Mas ela era muito mais velha. Devia ter seus 55, talvez 60 anos. E estava grávida. E não era uma gravidez pequena. Era uma barriga enorme de quem já estava para ganhar. Eu fiquei parada na porta tentando não ser mal educada, sabe? Mas era difícil. A cena toda era fora de lugar. Ela me cumprimentou com um "Deus abençoe", a voz baixa, e passou por mim. O Lourenço me deu um abraço rápido e foi entrando com as malas. Eram poucas. Naquela noite eu tentei conversar com o Mateus. Falei que achava aquilo diferente. Ele não gostou. Disse que eu estava implicando, que o Lourenço estava feliz, que ela era uma boa mulher, só era muito reservada, muito na dela. Eu não insisti. Era a família dele, afinal. Mas, deitada na cama, eu só conseguia pensar naquilo. Uma mulher daquela idade, com aquela barriga. Tinha alguma coisa ali que não se encaixava. Nos dias seguintes, eu tentei de verdade. O Mateus me pedia para ir lá, para ver se a Dona Dalva precisava de alguma coisa. Ele falava: "Helena, ela está grávida, longe de tudo, seja legal com ela." E eu ia. Eu me sentia pressionada um pouco, não por ele, mas pela situação. Eu bati na porta da casinha dos fundos umas 2 ou 3 tardes. Levava um café, perguntava se ela queria conversar. Ela me deixava entrar, sempre muito educada, mas o clima lá dentro era parado. Não era uma casa suja, pelo contrário. Era tudo muito limpo, quase vazio, mas não tinha vida. Não tinha um rádio ligado, uma televisão. Só o zumbido da geladeira velha que o Mateus tinha mandado instalar. Na maioria das vezes, ela estava sentada na cozinha, numa cadeira de madeira, com a mão na barriga, e ela falava, baixinho. Na segunda vez que fui lá, eu parei na porta da cozinha e fiquei ouvindo. Ela não tinha me visto chegar. Ela estava agradecendo, falando obrigada por cuidar de nós. Eu vou obedecer, eu prometo. Eu fiz um barulho, dei uma tossidinha. Ela se virou, sem susto nenhum. Eu perguntei, tentando ser gentil, se ela estava rezando. Ela me olhou com aqueles olhos fundos e disse com a maior naturalidade do mundo que não. Estava conversando com o anjo dela. Eu não soube o que dizer. Eu não sou a pessoa mais religiosa do mundo, mas também não sou nada. Eu só achei aquilo esquisito. Mas ela falou com tanta certeza, com tanta calma, que eu só balancei a cabeça. Tentei mudar de assunto. Perguntei se ela estava fazendo o pré-natal, se precisava que eu a levasse no posto de saúde. Afinal, a gravidez parecia muito avançada e, pela idade dela, era de risco. Ela sorriu. Um sorriso que não chegou nos olhos. Disse que não precisava,
que o anjo dela, o mesmo que tinha feito o milagre dela engravidar, estava cuidando de tudo, que médicos só atrapalhavam. Eu saí de lá arrepiada. Contei para o Mateus e ele, claro, deu de ombros. Ah, Helena, é fanatismo. Coisa de gente mais velha. O Lourenço está cuidando, deixa eles. Mas o Lourenço não parecia estar cuidando de nada. Ele saía cedo para procurar serviço com o Mateus e voltava à noite, exausto. Quem ficava o dia todo perto dela, ouvindo o silêncio daquela casa, era eu. O Mateus cismou que a gente precisava fazer um jantar para enturmar. Ele disse: eu, para ser sincera, não queria. Minha casa era meu espaço e eu já me sentia invadida só de tê-los ali nos fundos. Mas ele insistiu tanto, dizendo que o Lourenço estava precisando de apoio, que eu acabei cedendo. Fiz uma comida simples, o básico. Eles vieram. O Lourenço parecia muito agradecido mesmo, até trouxe uma garrafa de refrigerante. A dona Dalva entrou e ficou parada na sala, olhando os móveis, como se estivesse em outro lugar. Fomos para a mesa. Eu, o Mateus, o Lourenço. Nós sentamos. Mas a dona Dalva ficou de pé, do lado da cadeira dela, com a mão na barriga. O Mateus, sem graça, perguntou o que tinha sido se a cadeira estava suja. Ela demorou 1 segundo para responder e disse, olhando para o espaço vazio ao lado da sua cadeira: falta um lugar para o meu protetor. O silêncio que ficou na mesa, eu não sei nem descrever. O Lourenço baixou a cabeça, parecia que ia encolher na cadeira. O Mateus ficou vermelho. Eu vi que ele ia falar alguma coisa, talvez ser duro com ela. Ele tentou rir, um riso nervoso. Disse algo como: Dona Dalva, aqui em casa não tem essas coisas não. Vamos comer. Mas ela não se mexeu. Ela só disse: ele gosta de estar perto. Aquilo quebrou o clima de vez. O Mateus, furioso, mas sem levantar a voz, mandou o Lourenço dar um jeito. O Lourenço se levantou, foi até a cozinha, pegou uma cadeira de plástico que a gente guardava lá e colocou do lado da mesa. Vazia. Só aí ela sentou. O jantar foi rápido. Ninguém falou quase nada. Eu comi olhando para o prato. E o tempo todo eu sentia o peso daquela cadeira vazia. Assim que eles saíram, o Mateus começou a andar de um lado para o outro. Ele estava irritado, falando que a mulher era desequilibrada, que o Lourenço tinha que internar ela. Eu só queria que aquilo acabasse. A gente foi dormir. Quer dizer, eu fui deitar. O Mateus disse que ia ficar na sala, esfriar a cabeça, ver televisão. Eu não sei quanto tempo passou. Eu estava naquele estado entre dormir e acordar quando ouvi o barulho. Não foi um barulho alto. Foi um som de madeira arrastando. E depois, uma batida forte, seca. Eu levantei de uma vez. O Mateus apareceu na porta do quarto no mesmo instante. O rosto dele estava branco. Ele não me disse nada. Só fez um sinal para eu ficar quieta. Descemos a escada juntos. A luz da sala de jantar estava acesa. As cadeiras, as nossas 4 cadeiras da mesa, estavam empilhadas, uma em cima da outra, empilhadas certinho, em cima da mesa de jantar. A de plástico que o Lourenço pegou. Essa estava caída no canto, virada. O Mateus tentou se convencer de que tinha sido a dona Dalva, que ela levantou no meio da noite e empilhou as cadeiras para assustar a gente. Ele falou isso com tanta raiva que eu vi que ele estava, na verdade, tentando convencer a si mesmo. Eu não disse nada. Eu só tranquei a porta dos fundos da nossa casa, a que dava para o quintal. A gente ficou uns dias sem nem olhar para lá. O Mateus saía cedo. Eu ficava trancada em casa, fingindo que eles não existiam. Mas era impossível. Até que numa madrugada, acho que não passava de 2 horas. O pânico. Não foi um grito, foi uma batida. Um soco na nossa porta da sala. O Lourenço. Ele não estava normal. O rosto todo molhado de suor e choro. Ele gritava que a bolsa tinha estourado,
que a dona Dalva estava perdendo muito líquido, que o bebê ia nascer. O Mateus correu para o telefone para ligar para a emergência, para a ambulância. Mas o Lourenço agarrou o braço dele. Ele dizia que não dava tempo, que a cabeça do bebê já estava saindo. E ele olhou para mim. Pelo amor de Deus, Helena, é mulher. Ajuda ela. Eu nunca senti tanto nojo. Eu disse que eu não era médica, que eu não sabia fazer aquilo. O Mateus, no telefone com a atendente, olhou para mim. Aquele olhar que pedia para eu resolver. Eu fui. Eu não sei por que eu fui. Acho que foi pela covardia de não conseguir dizer não. Peguei umas toalhas limpas, álcool. A cena na casa dos fundos era um caos. Tinha líquido escuro pelo chão. O cheiro era forte, um cheiro de ferro e algo mais. Doce. A dona Dalva estava na cama, os olhos virados. Ela não gritava de dor, como eu achei que estaria. Ela estava murmurando. Coisas sem sentido. O Lourenço ficou parado na porta como um poste. Inútil. Eu tive que fazer. Eu mandei ele segurar a perna dela. Eu não sei nem explicar. Eu só agi. Quando eu vi, o bebê estava vindo. Eu mandei ela fazer força. E saiu. Saiu tudo de uma vez. Uma menina. Tão pequena. E de roxa. Ela não chorava. Eu peguei. A criança estava mole. Fria, eu acho. Eu virei ela. Dei uns tapas leves nas costas. Nada. O quarto ficou num silêncio absurdo, tirando o choro baixo do Lourenço no canto. Eu olhei para o Lourenço. Eu disse: ela não está respirando. Ela não. Mas a dona Dalva não estava olhando para mim. Ela não estava olhando para a criança. Ela estava olhando para o canto escuro do quarto, perto do guarda-roupa velho. E ela começou a falar. Eu fiz o que o senhor mandou. Eu jurei. Eu obedeci. A voz dela mal saía. Por favor, não leva. Eu fiz tudo. E eu senti. Não foi um vento. Foi uma mudança. O ar ficou difícil de respirar. A lâmpada fraca do quarto pareceu piscar. E eu olhei para onde ela estava olhando. No canto. Tinha algo. Não era uma pessoa. Era mais escuro que o escuro. Uma mancha alta, que ia do chão até quase o teto. E parecia se mexer, balançar devagar. Eu não conseguia tirar os olhos. O Lourenço começou a rezar baixo, um Pai Nosso todo atrapalhado. A dona Dalva gritou: é minha! O senhor prometeu! E aquela escuridão, ela se esticou, como um braço. Ela veio na nossa direção. Não tocou em mim. Mas no instante em que ela se moveu sobre a cama, a menina roxa na minha mão abriu a boca. E ela gritou, um choro agudo, fino, um choro de gato. A dona Dalva riu. Um som horrível. Ela puxou a criança das minhas mãos com uma força que eu não achei que ela tivesse. Eu me arrastei para trás. Bati nas pernas do Lourenço, que caiu sentado. Eu não peguei toalha, não peguei nada. Eu levantei e corri. Corri para fora daquela casa. Eu entrei em casa batendo a porta. O Mateus veio atrás de mim, perguntando o que tinha acontecido. Ele tinha ouvido o choro. A ambulância estava chegando. Eu não conseguia falar. Eu me encolhi na sala e comecei a tremer. Quando os paramédicos chegaram, eu não saí. Fiquei ouvindo as vozes de longe. Eles levaram a dona Dalva e a criança. O Lourenço foi junto. O Mateus entrou em casa, me viu ali. Ele estava nervoso. Ele perguntou o que eu tinha visto. Eu contei. Eu contei da sombra no canto, da voz dela falando com a parede, do braço escuro se esticando, e do choro que só veio depois. Ele não disse nada. Ele só sentou e passou a mão na cabeça. Eu sei que ele não acreditou. Ele achou que eu estava em choque, que o parto tinha sido horrível, e eu tinha imaginado coisas. A dona Dalva voltou para casa 2 dias depois. A criança, não. A menina ficou no hospital.
O que eu soube pelo Mateus. Ele ia lá, por obrigação. Ele voltava e dizia que a menina não se alimentava. Ela não pegava o peito. Não aceitava a mamadeira. Ela recusava. Simplesmente recusava a comida. Morreu uns 5 dias depois do nascimento. Eu não fui ao enterro. O Mateus foi. Ele voltou quieto. Sentou na cozinha e ficou olhando para o nada. Eu achei que, com isso, as coisas iam acabar. Que o luto ia tomar conta e aquela energia ruim ia embora. Foi o contrário. Poucos dias depois do enterro da filha, o Lourenço adoeceu. Não foi de uma vez. Começou com ele reclamando que a comida não descia. Depois ele parou de comer sólido. Eu via ele sentado na porta dos fundos. O Mateus tentava dar um copo de vitamina, alguma coisa. E ele não conseguia engolir. Ele cuspia. Tinha dor. Eu via o Lourenço secar. Da janela da minha cozinha, eu via ele sentado lá fora, cada dia mais magro, mais amarelo. E a dona Dalva, ela parecia bem. Ela cuidava dele. Mas era um cuidado estranho. Ela não parecia triste. Ela parecia conformada. O Mateus queria levá-lo ao médico, mas o Lourenço não tinha forças. E a dona Dalva dizia que não adiantava, que era a vontade do protetor. Foi aí que eu e o Mateus tivemos a nossa pior briga. Ele queria que eu fosse lá, que eu ajudasse a cuidar do primo dele. Eu disse que não, que eu não entrava mais naquela casa, que tinha algo ali que não era de Deus. Ele gritou comigo, pela primeira vez. Disse que eu era fria, que o primo dele estava morrendo e eu estava usando essa história de sombra para não ajudar. Eu gritei de volta. Eu disse que ele não estava lá, que ele não viu o que eu vi. A gente ficou sem se falar direito por quase uma semana. O Lourenço piorou. O Mateus, desesperado, chamou uma ambulância. Levaram ele. O diagnóstico foi nada. Desidratação grave, desnutrição, mas nenhum motivo físico. A garganta dele estava perfeita. O Mateus, num fim de tarde, sentou na minha frente. Ele parecia derrotado. Ele não me pediu desculpas por ter gritado. Ele só disse: "Eu sei que você está com medo, mas o Lourenço está morrendo no hospital. E ela está lá, sozinha. Helena, ela não come há dias. Pelo menos leva uma sopa. Faz por mim." Eu não queria. Eu juro que não queria. Mas eu vi o estado do meu marido, o cansaço dele. E eu cedi. Eu fiz uma sopa, uma canja. Coloquei numa vasilha e fui. A porta da casa dos fundos estava só encostada. Já era noite. A casa estava escura. Eu chamei: "Dona Dalva?" Nenhuma resposta. Eu empurrei a porta. O cheiro. O mesmo cheiro do dia do parto. Ferro e doce. Podre. As luzes estavam apagadas, mas tinha uma claridade. Vinha do quarto. Eu fui andando devagar. Eu não sei por que eu não virei as costas e fui embora. Quando eu cheguei na porta do quarto, eu vi. Tinha velas no chão. Várias. Mas a luz que elas davam não era amarela. Era uma luz verde. Uma luz esquisita. A dona Dalva estava deitada na cama. E ela estava se contorcendo. Mas não parecia de dor. Era diferente. Tinha uns objetos no chão. Um pedaço de madeira com letras desenhadas. E em cima dela, estava lá, a coisa do parto. Mas agora eu via. Não era só uma mancha na parede. Era sólido. Era uma escuridão que parecia densa. Estava em cima dela. E se mexia. De um jeito nojento, lento. Eu devo ter feito algum barulho. Porque a dona Dalva, no meio daquele ritual, parou de se mexer e me viu. E o que estava em cima dela também parou. E se ergueu. Foi como ver um prédio desabar para cima. Ficou tão alto que tocou o teto. A escuridão cobriu a luz verde das velas. E veio na minha direção. Não andou. Deslizou. Eu estava presa.
Eu não conseguia me mexer, eu não conseguia respirar. Aquela escuridão parou na minha frente. Eu não via rosto, eu não via nada, mas eu senti que estava me olhando. E eu ouvi. Não foi com os ouvidos, foi dentro da minha cabeça. Uma voz, grossa, como pedra raspando. Ela é minha. A vasilha de sopa caiu da minha mão. O barulho do vidro quebrando no chão foi o que me acordou. Eu gritei. E eu corri. Eu corri para fora daquela casa. Eu corri para dentro da minha. Tranquei a porta. Tranquei as janelas. O Mateus não estava em casa. Ele estava no hospital com o Lourenço. O Lourenço morreu naquela noite. Morreu sem conseguir engolir a própria saliva. Eu nunca mais falei com a dona Dalva. Eu soube pelo Mateus que ela foi internada num hospital psiquiátrico logo depois. Ela teve uma crise. Foi encontrada na rua, rindo sem parar. O Mateus me contou um tempo depois que ela tinha dito ao Lourenço, antes de tudo, a data exata em que ela ia morrer. Ele achava que era loucura dela. Ela morreu lá dentro, no hospital, exatamente no dia que ela tinha dito. A gente não fala sobre isso. A casa dos fundos ficou fechada. O Mateus chamou um pastor, depois um padre, mas ninguém quis entrar lá. Depois de um tempo, a gente mandou murar a porta e a janela. Eu ainda moro aqui, mas eu nunca mais cheguei perto daquela parede. Antes de continuarmos, gostaria de compartilhar uma novidade com vocês. Para quem curte o meu trabalho e quer apoiar o canal a continuar crescendo, agora está liberado o nosso clube de membros. Como uma forma de agradecer a esse apoio, vocês terão acesso a vídeos exclusivos que farei só para a área de membros, além de poderem assistir aos relatos novos com antecedência. Vocês também ganham um selo de fidelidade que aparece ao lado do seu nome. Se você sentir que pode e quer fazer parte, é só clicar no botão Seja Membro aqui embaixo. Muito obrigado pelo carinho e apoio de sempre. Vocês são os melhores. Meu nome é Tainá, e o que eu vou contar aconteceu no ano passado, acho que foi por volta de março. Eu trabalhava num daqueles prédios comerciais gigantescos, que são todos espelhados por fora e parecem colmeias de escritórios por dentro. O meu andar era de um BPO, uma terceirizada enorme de atendimento. Eu não era mais operadora, já tinha subido um degrau, se é que dá para chamar assim. Eu era auditora de qualidade, o famoso QA. Basicamente, eu ouvia o que os outros falavam. O meu turno era o pior de todos, o corujão. Eu entrava às 10 da noite e largava às 6 da manhã. O setor de qualidade nesse horário era um deserto. Éramos eu e talvez mais 2 ou 3 pessoas espalhadas por aquele andar imenso que era todo cinza e bege. A única coisa que você ouvia era o zumbido baixo dos computadores e o sopro constante do ar-condicionado, que eles regulavam para uma temperatura polar. Eu vivia de casaco e, mesmo assim, estava sempre com o nariz gelado. Meu trabalho era muito burocrático. Eu colocava o headset, abria o sistema da empresa e puxava a próxima gravação da fila. Eu tinha que avaliar tudo. Se o atendente deu bom dia, se usou o script correto, se foi educado, se resolveu o problema. O de sempre. A pressão não era pouca. A gente tinha uma meta absurda, coisa de 80, 90 auditorias por noite. Você acaba não ouvindo de verdade. Você escaneia a ligação, só caçando os erros de procedimento para poder ferrar o colega, dar a nota baixa e correr para a próxima. É um sistema desenhado para um devorar o outro. Naquela madrugada específica não tinha nada de diferente. Devia ser uma terça-feira ou talvez uma quarta. Num turno desses, os dias da semana perdem o sentido, viram só uma coisa só. Eu já estava ali há umas 5 horas, pelo menos. O gosto do café requentado da máquina
que parecia um óleo morno, já estava na minha boca o tempo todo. Meus olhos ardiam um pouco, forçados pela luz branca do teto. Eu estava na minha baia, que era idêntica a todas as outras, e só pensava em quantas faltavam para a meta. Umas 30, talvez. Eu só queria que o relógio andasse para eu poder ir embora. Abri o sistema. Cliquei para puxar a próxima da fila. O sistema demorou 1 segundo e carregou. Era o áudio de número 104 da minha noite. Só mais um. Dei o play e ajeitei o fone no ouvido. O áudio não começou com uma voz. Começou com um jingle. Uma musiquinha sintetizada, brega, daquelas que parecem feitas num teclado de 1990. Logo em seguida, a voz de um locutor, empolgada demais para aquele horário, anunciava a coleção Platinum Vozes do Brasil. 20 volumes. O tipo exato de produto que só passa em infomercial depois das 2 da manhã, quando o mundo todo parece estar dormindo, menos quem não consegue. A ligação de fato começou segundos depois. O som estava um pouco abafado. Era a voz de uma mulher, a cliente. E ela parecia apressada. Havia uma ponta de ansiedade na fala dela, como se estivesse com medo de perder alguma coisa. Ela confirmou que queria a tal coleção. Do outro lado, quem atendeu foi uma moça, a operadora. A voz dela era fina, parecia nova no serviço. Ela gaguejou um pouco no começo do script de saudação. Eu suspirei baixo aqui na minha baia. Era só mais uma ligação de venda simples, fácil de auditar. Abri minha planilha de avaliação no segundo monitor. Saudação, ok. Verificação de dados, em andamento. Meu trabalho era mecânico. A cliente parecia não ter paciência. Ela quase atropelava a fala da atendente, perguntando 2 vezes sobre a promoção. Aquela que o locutor do comercial ameaçava ser apenas para as 10 primeiras ligações. O mais curioso é que, no fundo da chamada da cliente, a televisão continuava ligada. Eu podia ouvir, baixinho, o mesmo locutor repetindo a frase da promoção quase em sincronia com o que a mulher estava dizendo. Achei curioso, mas não mais que isso. Gente que liga para comprar coisa de madrugada costuma ser assim mesmo. Age por impulso. A atendente, visivelmente nervosa com a pressa da cliente, só conseguiu dizer que ia transferi-la para o setor responsável. Só um momento, por favor. E então entrou a música de espera. Uma versão aguada e metálica de alguma música clássica que eu não soube identificar. Eu marquei na minha planilha, transferência com espera. E fiquei ali, olhando para a tela. O silêncio do meu andar era total, o que fazia aquela musiquinha ruim parecer que estava tocando dentro do meu cérebro. Eu só queria que a venda acabasse logo, para eu fechar aquela auditoria e pular para a próxima. Faltavam, sei lá, talvez 3 horas para o meu turno acabar. De repente a música parou. Não foi um fade-out suave como deveria ser. Foi um corte seco. E a ligação não voltou para a atendente. Ficou muda. Eu dei uma batidinha no fone, achando que era falha técnica, talvez áudio cortado. Marquei isso mentalmente para checar o tempo da chamada. Mas não, eu ainda ouvia o chiado de fundo. A linha estava ativa. Aí a mesma atendente voltou, mas parecia que ela estava falando mais perto do microfone. Senhora. A voz dela estava diferente. Menos profissional, mais insegura. A senhora tem certeza mesmo que quer fechar o pedido? Eu parei de digitar. Franzi a testa, olhando para a tela de auditoria. O que ela estava fazendo? O protocolo é claro. Nunca questione uma venda. Se o cliente quer comprar, você vende. A cliente do outro lado pareceu confusa. Houve uma pausa. Ela respondeu que sim, claro que tinha certeza, e repetiu que queria o preço da promoção. A atendente insistiu. É que... Ela fez uma pausa, e eu pude ouvir um pigarro baixo como se limpasse a garganta. É um valor considerável. E não tem devolução, sabe? A senhora pensou bem? Depois que ela disse isso, eu ouvi um som que fez meu estômago afundar um pouco sem eu nem saber por quê. A atendente soltou uma risadinha, mas não foi uma risada normal.
Foi um som curto, agudo e completamente sem graça. Um som de puro nervosismo. Minha primeira reação foi puramente profissional. Raiva. Eu revirei os olhos aqui na minha cadeira. Que atendimento péssimo. Era uma flautada, nota baixa na certa por quebra total de script. Em vez de vender, a garota estava tentando fazer a cliente desistir. Eu comecei a digitar minhas observações no campo de texto da auditoria, descrevendo a conduta inadequada. Minha mente buscou explicações que fizessem sentido. Primeiro, pensei que talvez fosse um trote que a cliente estava passando. Mas não, a voz dela era séria demais. Segundo, pensei que talvez a atendente estivesse de brincadeira, ou que fosse um teste interno da supervisão para ver se eu estava prestando atenção. A gente ouvia histórias sobre isso, sobre áudios plantados para testar os QAs. Mas a explicação mais provável na minha cabeça cansada de madrugada era que aquilo era algum tipo de golpe. Não da cliente, da empresa. Talvez o produto fosse uma enganação e a atendente novata com um pingo de consciência estivesse tentando avisar a cliente sem dizer com todas as letras. Eu já tinha visto coisa parecida antes, infelizmente. Eu continuei ouvindo, agora mais atenta. A cliente soou irritada pela primeira vez. Ela disse que o dinheiro não era problema, que ela só queria que o pedido fosse feito logo. Antes que a atendente nervosa pudesse responder à irritação da cliente, eu ouvi um som diferente. Foi um clique curto na linha, que mal dava para ouvir, como se o microfone da operadora tivesse sido mutado e reativado. Mas a voz que falou em seguida não era a dela. Era uma voz masculina. Não era alta, mas era firme. Tinha uma clareza, um ritmo profissional. O tipo de voz que você espera de um gerente sênior, alguém que não precisa levantar o tom para ser obedecido. Ele não soou apressado, nem nervoso. Soou como se estivesse no controle total. Ele se apresentou como o supervisor de atendimento daquela noite. Pediu desculpas à cliente pela confusão e disse que, para garantir a qualidade do pedido, ele mesmo iria finalizar o pedido. A voz dele era tão calma, tão metódica, que o ar de golpe que eu estava sentindo começou a mudar para algo diferente, mais organizado. A cliente pareceu relaxar um pouco com a mudança. O supervisor então confirmou o item. Uma unidade da coleção Platinum Vozes do Brasil. E então ele disse: o valor total com a taxa de entrega expressa fica em R$125 mil. Eu gelei na minha cadeira. Não de medo, mas de choque. R$125 mil. Eu tinha ouvido certo. Eu voltei o áudio por 5 segundos e dei play de novo. Sim, 125 mil. Minha cabeça de auditora deu um nó. Aquilo era surreal. Era o preço de um carro zero. Um carro bom. Por discos? Meu primeiro pensamento foi: é extorsão. Estão extorquindo essa mulher ao vivo. Mas o mais bizarro foi a reação da cliente. Ela não hesitou. Não houve um engasgo, uma pausa, uma pergunta sobre o valor absurdo. Ela só respondeu, com a mesma pressa de antes, que estava tudo bem, e perguntou como ela deveria fazer o pagamento. Ela esperava aquele preço. O supervisor, com a mesma voz de consultor, explicou que, por ser uma encomenda especial, o pagamento deveria ser feito via depósito ou transferência na conta informada, antes da entrega ser agendada. E ele adicionou: por motivos de segurança e para confirmação do contrato, ela precisaria gravar uma declaração. Ele ditou a frase: era um papo de advogado, algo como: eu, fulana de tal, solicito o produto código tal e confirmo que o pagamento no valor de R$125 mil será efetuado integralmente antes do recebimento. A mulher repetiu tudo, palavra por palavra. A voz dela era sem emoção, como se estivesse lendo uma receita de bolo. Eu já tinha largado minha planilha de avaliação. Eu não estava mais trabalhando. Meus dedos estavam parados sobre o teclado. Eu estava só, ouvindo. O zumbido do ar-condicionado do escritório pareceu ficar mais alto.
Eu estava ouvindo o áudio de um golpe muito estranho. Excelente, disse o supervisor quando ela terminou. Pagamento confirmado verbalmente. Agora, para a logística da entrega, precisamos dos dados completos do destinatário. Certo. Quem irá receber? Perguntou o supervisor. A voz da mulher não mudou de tom nem um pouco. Ela respondeu que seria o marido dela. Ela deu o nome completo dele. O supervisor, então, pediu que ela o descrevesse fisicamente. Ele justificou, dizendo que era para garantir a segurança da entrega e a identificação pelo entregador. E ela descreveu. Dom foi preciso. Ela não parecia estar descrevendo uma pessoa. Parecia estar listando as especificações de um objeto. Ela foi dos pés à cabeça. Um homem de uns 50 anos, cabelo meio grisalho, sempre com o bigode muito bem aparado. Eu ouvia aquilo e olhava sem ver para a minha baia, o acrílico bege na minha frente. Eu podia sentir o cheiro fraco de produto de limpeza que o pessoal da faxina tinha passado horas antes. A mulher continuou. Ela disse que horas ele chegava do trabalho, o horário exato em que o carro costumava parar na porta. Mencionou como ele se vestia. Ele é diretor de repartição pública. Ela disse com aquela voz lisa. É quase certo que estará usando um terno. Ele prefere um terno cinza claro e uma gravata específica, cor de vinho. Minha mente ainda tentava se agarrar à ideia do golpe. Por que o entregador precisaria saber a cor da gravata do marido dela? Para garantir que era ele? Não fazia sentido nenhum. Aquele nível de detalhe era doentio. O supervisor agradeceu a colaboração. E então ele pediu o endereço exato para a entrega do produto. Ela deu o nome do bairro, um bairro residencial, meio antigo. E então ela falou o nome da rua e o número da casa. Eu parei de respirar por um segundo. Eu conhecia aquela rua. Não era uma Avenida Brasil, um nome que tem em todo lugar. Era um nome específico, composto. E eu conhecia. Eu não morei lá, nem perto. Mas, por quase 2 anos inteiros, no meu emprego anterior, o ônibus que eu pegava para voltar para casa passava por ela. Era um desvio que o ônibus fazia por causa do trânsito. Eu conhecia o muro alto de uma escola que ficava na esquina. Eu conhecia as árvores daquela rua. De repente, aquela coisa bizarra que parecia um trote ou um golpe vindo de outro planeta tinha um ponto de referência no meu mundo real. Aquele áudio agora tinha um mapa. O supervisor confirmou o endereço. A cliente agradeceu. A voz dela soou satisfeita. Segundos depois, a chamada terminou. O áudio ficou mudo e o sistema apitou, indicando que a gravação tinha acabado, esperando que eu desse a minha nota de qualidade. Eu fiquei ali, sentada no corujão, com o headset ainda na cabeça. O silêncio do escritório era total. Eu não sabia o que fazer com aquela auditoria. Não existe um campo na planilha de QA para possível encomenda de crime. Como eu ia avaliar o atendimento? Atendente tentou impedir a venda. Supervisor usou preço surreal. Eu fiquei parada olhando para a tela por talvez 1 minuto inteiro, o que no meu trabalho é uma eternidade. O meu instinto era apagar, fingir que a ligação caiu, mas eu não podia. Estava tudo registrado. No fim, o cansaço e a necessidade de bater a meta venceram. Eu fechei o áudio. No campo de observações, eu digitei a coisa mais neutra que consegui pensar, chamada atípica. Transferência com múltiplas falhas de script, recomendar reciclagem. Eu dei uma nota baixa para a atendente, salvei e puxei a próxima gravação da fila. Era uma senhora tentando cancelar um plano de celular. Eu mergulhei de volta no trabalho e tentei com todas as forças esquecer o que eu tinha ouvido. Eu consegui, por alguns dias. Acho que foi no meu fim de semana, uns 4 dias depois. Eu estava em casa, no meu apartamento. Era de manhã. Eu tinha acabado de chegar do turno, exausta, mas não conseguia dormir.
Liguei a televisão no automático só para ter um barulho de fundo enquanto eu tentava tomar um café e relaxar. Estava passando o jornal local da manhã. Eu estava na cozinha de costas para a sala quando ouvi o repórter. Ele falava de um crime ocorrido na noite anterior. Um diretor de repartição pública assassinado a tiros quando chegava em casa. Eu parei com a xícara na metade do caminho. Eu me virei devagar. Na tela, aparecia uma imagem de uma rua isolada pela fita da polícia. Eu não reconheci a rua pela imagem noturna, mas o repórter confirmou o bairro. O mesmo bairro. O mesmo cargo. Um homem de 50 e poucos anos. Eu fui até a sala sem soltar a xícara. O repórter continuou dizendo que o caso intrigava a polícia. Parecia uma execução. Eu senti minha mão começar a tremer. E então, o repórter deu a última informação. Ele disse que, segundo informações preliminares, a vítima estava voltando do trabalho. Ele usava um terno escuro, possivelmente preto, e uma gravata azul clara. Eu parei. A xícara de café na minha mão estava fria. Preto e azul clara. A voz na gravação tinha dito cinza claro e gravata cor de vinho. Eu fiquei ali, parada na sala, olhando para a TV. Os detalhes não batiam. Eles eram quase idênticos, mas não eram. Se a notícia tivesse sido exatamente igual ao áudio Dom, talvez eu tivesse ido à polícia. Talvez eu tivesse contado para alguém. Mas essa diferença, esse terno, essa gravata, essa pequena falha na coincidência é a parte que acaba comigo. Eu não sei o que eu ouvi. Eu não sei se foi uma coincidência horrível. Eu não sei se o repórter errou ou se a esposa errou. Eu pedi demissão daquele BPU 2 semanas depois. Eu não conseguia mais colocar aquele headset. Até hoje, quando eu vejo um infomercial de madrugada na TV, eu sinto o gosto daquele café requentado e o ar gelado do escritório. E eu me pergunto quantas outras encomendas estão sendo feitas bem na nossa frente, disfarçadas de coisas banais. Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like, ele é muito importante. Bem, vamos continuar. Dom, eu queria te contar uma coisa que aconteceu comigo. Isso foi bem no finalzinho dos anos 90. Acho que 1998 por aí. Foi uma época complicada. Naquele tempo, a grana era bem curta e eu pegava qualquer bico que aparecia. Eu morava sozinha num apartamento pequeno, alugado, daqueles bem simples em prédio sem elevador, e as contas não esperavam. Foi assim que eu acabei arranjando um trabalho que na época pareceu só diferente. Eu era avaliadora de qualidade de um serviço de 0900. Você deve lembrar disso. Era uma febre. Tinha linha telefônica para tudo quanto é coisa. Horóscopo, receita, conselho de beleza e até, o que era o meu foco, ajuda com lição de casa. 2 vezes por semana, um motoboy passava na portaria do meu prédio e deixava um malote de fitas cassete. Meu trabalho era simples: ouvir as gravações no meu próprio aparelho de som e preencher planilhas. Anotar a duração da chamada, a clareza do áudio, a cordialidade do atendente, se o tempo de espera foi adequado. Burocracia pura, sabe? O pagamento era uma miséria, coisa de centavos por minuto avaliado, mas ajudava a fechar o mês. Eu geralmente fazia isso de madrugada. Era o único horário que o apartamento ficava em silêncio total e eu conseguia me concentrar no áudio, que nem sempre era bom. Eu desligava o ventilador de teto, que fazia um barulho constante, e só ficava o som do meu aparelho de som. Um 3 em 1, bem gasto, que tinha o toca-fitas. Eu colocava o fone de ouvido, aquele de espuma laranja, sabe? E dava play. A maioria das gravações era um tédio sem fim. Eram horas e horas de disque astrologia ou dicas de beleza. Eu ouvia atendentes com vozes sonolentas explicando como passar rímel sem borrar ou o que fazer quando Mercúrio estava retrógrado.
O outro serviço que eu avaliava era o Disque Tarefa. Esse era quase pior. Eram crianças e adolescentes ligando, e os atendentes basicamente faziam o dever de casa para eles, enrolando o máximo possível. Consultavam enciclopédias, provavelmente uma Barça gasta. Demoravam para dar a resposta. A regra era clara: quanto mais tempo na linha, melhor. Eu já estava acostumada com o chiado da fita, com o estalo do mecanismo quando o lado A acabava. Era um trabalho mecânico. Eu ouvia com metade da atenção, só preenchendo os campos da planilha. Até aquela noite. Era uma quarta-feira, eu acho. Ou talvez uma terça. Faz tempo. Eu estava na última fita do malote. Uma fita etiquetada à mão, com caneta azul. Tarefa, arquivo 3B. Eu apertei o play. O som de estalo do cabeçote foi alto no silêncio do meu apartamento. A fita começou com o chiado de sempre, e então a vinheta padrão do serviço. A voz de uma atendente, parecendo cansada, mas profissional, falou o protocolo, o preço por minuto, o aviso de que a chamada estava sendo gravada. E então, ela perguntou o nome do aluno. Do outro lado da linha, silêncio. Só um ruído baixo, que eu identifiquei como o som de um fone de telefone. Daqueles clássicos, de gancho, roçando em alguma coisa, talvez no pijama da criança. A atendente esperou e perguntou de novo com mais firmeza qual era a matéria da tarefa. Demorou alguns segundos. Finalmente uma voz respondeu. Era um menino. Não parecia uma criança muito pequena, mas a voz era séria. Sabe? Não era uma voz de criança animada, nem de adolescente sonolento. Era uma voz baixa, um pouco contida. Ele disse: ciências. Acho que é ciências. A atendente então colocou a chamada em espera. Entrou aquela música. Aquele instrumental genérico, um MPB ou bossa nova bem suave, que eles usavam em todas as chamadas. Era um loop curto, que se repetia sem parar. Na minha fita de controle, eu ouvia o que o menino não ouvia. Os atendentes conversando. Eu ouvi uma mulher dizer que a especialista de ciências não estava, mas que elas podiam desenrolar com a enciclopédia. Elas tiraram a música. A atendente principal voltou à linha. Pode ler a primeira pergunta, por favor. O menino ficou quieto por um instante, como se estivesse procurando a folha no caderno. Eu ouvi o barulho de papel amassando. Então, ele leu. E a pergunta... Dom, a pergunta não era normal. Ele disse com aquela mesma voz séria: por quê? Por que quando alguém se machuca, primeiro a pessoa grita e depois ela fica quieta por muito tempo? Houve uma pausa. Não só dos atendentes, mas minha também. Eu parei de preencher a planilha. Os atendentes na fita não souberam o que dizer. Eu, no meu apartamento, achei que era trote. Sabe? Algum menino querendo fazer graça de madrugada. Era comum, mas o tom dele não era de piada. Era um tom de curiosidade. De verdade. Um dos atendentes pigarreou e tentou improvisar uma resposta. Falou algo sobre estado de choque, que o corpo se desliga para se proteger da dor. Uma resposta de manual, meio enrolada. O menino não disse nada. Eu só ouvi, bem perto do microfone, o som de um lápis arranhando o papel. Ele estava anotando. Quando ele terminou de anotar, ele fez a segunda pergunta. Se um corpo está muito quieto, ele disse, como se sabe se ainda sente algo por dentro? Silêncio de novo, mas dessa vez mais longo. A atendente o colocou na música de espera na hora. Aquele instrumental suave voltou a tocar, o loop começando exatamente da mesma nota. E eu, com os fones, ouvindo o que acontecia na central. Murmúrios, dessa vez mais agitados. Alguém riu, mas foi um riso nervoso, curto. Eu ouvi uma das mulheres dizer: que tipo de tarefa é essa? E a outra respondeu algo sobre: parece pergunta de hospital, não de escola. O meu estômago deu uma leve revirada. Aquela sensação de que o trabalho tinha deixado de ser rotina. Eu parei de olhar para a planilha na minha escrivaninha. Meu foco estava todo no áudio, naqueles fones de espuma laranja.
Tiraram a música. A atendente que respondeu parecia mais velha, com uma voz mais firme, mas ainda assim dava para notar a hesitação. Ela disse: "Bom, você pode saber tocando o pulso, ou verificando se a pessoa respira. Se você estiver sozinho, o correto é chamar uma ambulância ou pedir ajuda a um adulto." A resposta soou ensaiada, como se ela estivesse lendo de um roteiro de emergência que não tinha nada a ver com o serviço de tarefa escolar. Mais uma vez, silêncio do lado do menino e o som do lápis raspando o papel. Ele levou um bom tempo. Quando terminou, veio a terceira pergunta sem pausa: "Por que a pele fica tão fria, mesmo que tenha cobertores por cima?" Dessa vez, a espera foi angustiante. Nem a música de espera foi colocada na hora. Eu ouvi o ranger de uma cadeira na central. Alguém suspirou fundo, perto do microfone deles. Eu conseguia imaginar a cena. 2 ou 3 pessoas se olhando por cima das divisórias do escritório, sem saber o que fazer. Uma delas sussurrou que talvez fosse algo de ciências da saúde, mas que era muito literal. A outra lembrou ter visto algo parecido no ensino médio, mas não daquele jeito. Eu já não estava mais preenchendo o formulário. Eu estava sentada, reta na cadeira, no meio da madrugada, apenas ouvindo. A rotina do bico tinha sumido e no lugar ficou uma agonia. O chiado da fita entre as falas parecia mais alto. Deram uma resposta curta, funcional, quase de manual, sobre circulação sanguínea. E ele, de novo, anotou. O som do lápis parou. Ele esperou um momento e a voz dele voltou, no mesmo tom calmo e de quem queria saber. "Quanto tempo?" ele perguntou. "O sangue demora para parar de sair?" E foi aí que a música de espera voltou, mas voltou de um jeito seco, quase cortando a última palavra dele. Eu ouvi por baixo do instrumental os atendentes na central. Eles não estavam mais sussurrando. A voz de uma das mulheres estava aguda. "É trote. Não é possível. Desliga." A outra, a mais velha, disse: "Não, calma, não pode desligar." E então, um terceiro, um homem que eu não tinha ouvido antes, disse que era preciso chamar a polícia, que aquilo já não era uma tarefa. Minha mão, a que estava com a caneta sobre a planilha, parou. Eu senti a ponta da caneta afundar um pouco no papel, fazendo um ponto de tinta. Eu não estava mais no meu apartamento. Eu estava lá, naquela central com eles. A música de espera continuava, o mesmo loop suave, mas agora parecia debochada. Eu apertei o botão de pause. O estalo do mecanismo foi alto no silêncio do meu quarto. Eu tirei os fones de ouvido. Eles estavam quentes e um pouco úmidos. O silêncio do meu apartamento pareceu estranho, vazio demais. Eu olhei para a planilha de controle, iluminada pela luz amarelada da minha luminária de mesa. A folha de papel quadriculado, minhas anotações. Procurei a linha referente àquela fita. Arquivo 3B. Fui seguindo com o dedo pelas colunas. Duração, qualidade de áudio e a coluna de início da chamada. O horário estava lá, anotado à máquina. 0215. 2h15 da manhã. Eu olhei para o meu próprio relógio de pulso. Eram quase 4 horas. 2h15 da manhã. Uma criança não liga para um disque-tarefa nesse horário para um trote. E se liga, não é um trote. É outra coisa. Eu engoli seco. Minha boca estava seca. Eu coloquei os fones de volta, o plástico ainda quente, e soltei o play. A música de espera tinha parado. A atendente mais velha estava falando. A voz dela tremia um pouco. "Olha, querido, sobre o sangue. Depende do tipo de ferida, do lugar." O menino a interrompeu, e ele não parecia mais estar lendo uma lista. Parecia que ele precisava de coragem. Ele disparou as perguntas, uma atrás da outra sem respirar. O que significa estar dormindo, mas com os olhos abertos? E se um coração para de bater, tem como fazer ele ligar com eletricidade, como nos filmes? E o que acontece? O que acontece se você limpa tudo, e mesmo assim, o chão continua vermelho? O caos se instalou na central.
Eu ouvia vozes sobrepostas. A mulher mais velha com a voz trêmula tentando manter a calma. Querido, você ainda está na linha? Você está seguro? Mas o homem, o que tinha a voz mais grave, falava por cima dela, não para o menino, mas para alguém do lado. Qual é o procedimento para isso? Tem que rastrear. Eu ouvia ele falando, chama o supervisor agora. A voz dele distorcendo um pouco no áudio. Eu estava parada na minha cadeira. Minha mão, que segurava a caneta, estava parada há tanto tempo que meus dedos começaram a doer. Os atendentes na fita pareciam em pânico, tentando decidir o que fazer. E então, no meio daquela confusão, alguém deve ter apertado o botão errado. As vozes deles sumiram. Não foi um desligar. Foi um corte. E no lugar daquele pânico, voltou a música. O mesmo instrumental. Aquele MPB suave, o violão, a flauta. O mesmo loop começando da mesma nota de sempre. No começo eu esperei. Achei que eles voltariam, que era o procedimento normal. Colocar o menino em espera enquanto eles ligavam para a polícia ou para o tal supervisor. Eu fiquei ali, na minha sala escura, às 4 da manhã, ouvindo aquela música. 1 minuto se passou. O loop recomeçou. 5 minutos. O chiado da fita parecia mais alto agora, um ruído constante por baixo da melodia. Eu olhava para o meu toca-fitas, para os pequenos rolos girando, puxando a fita escura. O contador numérico avançava lentamente. 10 minutos. A música não parava. Não havia mais vozes. Não havia a respiração do menino. Não havia o som do lápis. Dom, não existe nada mais agonizante do que uma música feita para preencher o silêncio, quando ela é a única coisa que existe. Aquele som, que era para ser calmante, se tornou uma coisa horrível. Eu avancei a fita. Apertei o botão de avanço rápido. Ouvi aquele chiado agudo da fita correndo e parei. Dei play. A música. Avancei de novo. Play. A música. Ela tocou por, eu não sei, talvez uns 20 minutos. 20 minutos seguidos daquele mesmo tema. 20 minutos de um abandono. E então, do nada, o som parou. Um corte seco. O áudio morreu e o que ficou foi só o chiado da fita magnética correndo vazia. E alguns segundos depois, o estalo alto e mecânico do meu aparelho, quando o auto-stop desarmou. A fita tinha chegado ao fim. O estalo do aparelho ecoou no meu quarto, que já estava ficando cinza com a primeira luz do dia. Eu fiquei sentada, não sei por quanto tempo. Os fones de ouvido estavam jogados na mesa. O silêncio que ficou era pior do que a música. O protocolo da empresa. Eu tinha que seguir o protocolo. Abri o envelope de papel pardo que veio com o malote. Na planilha de controle, junto com o horário da chamada, tinha o endereço de onde a ligação veio. O manual dizia que incidentes tinham que ser avisados. Peguei o telefone da minha sala. O teclado de plástico estava frio. Disquei para a delegacia da área daquele endereço. Demorou para alguém atender, e quando atenderam, era uma voz grossa de sono e café. Eu tentei explicar. Falei do meu trabalho de avaliação, da gravação, das perguntas estranhas. A voz do outro lado parecia impaciente, e ele me cortou, perguntando qual era o endereço. Eu li o que estava na planilha. Houve uma pausa do outro lado. Eu ouvi o barulho de papel, talvez de uma pasta sendo aberta ou folhas de um registro. O tom dele não mudou. Era só cansaço. Ele me confirmou que sim, que aquele endereço já tinha tido uma ocorrência. Meu peito apertou. Eu perguntei quando. Ele respondeu que fazia umas 2 semanas. Tinha sido um chamado de vizinho. A voz dele continuou explicando que encontraram a moradora, que ela tinha sido encontrada morta, e que já fazia alguns dias quando a viatura chegou ao local. 2 semanas. A data da gravação bateu. Eu me arrepiei inteira. Com a voz falhando, eu perguntei sobre o menino da gravação, se ele estava lá. O policial pareceu confuso. Ele repetiu a palavra menino como se não fizesse sentido.
E então me disse que o relatório estava claro. Só a mulher. O telefone, sim, estava fora do gancho, na sala. Mas de menino, o relatório não falava nada. Ninguém mencionou. Eu não sabia o que dizer. Eu agradeci com a boca seca e bati o fone de volta no gancho. Fiquei processando. 2 semanas. Aquele pedido de ajuda, as perguntas desesperadas de uma criança tentando entender a morte na frente dela, ficou 2 semanas num malote. Passou pela mão de um motoboy, ficou na minha pilha de fitas, esperando para virar um número numa planilha de controle de qualidade. Peguei a fita cassete, olhei para o arquivo 3B e peguei a caneta, preenchendo o último campo da planilha na linha dele. Arquivo fechado. Eu terminei o bico naquela manhã. Foi a última vez que avaliei uma fita 0900. Bem, amigos, esses foram os relatos de hoje. Espero de coração que tenham gostado. Lanço vídeos novos por aqui todos os dias e ficarei muito feliz em te ver nos próximos. Agora na tela, estou deixando outros 2 bons vídeos que certamente irão gostar. Um abraço do Dom e eu te vejo por lá.